Bom dia, gente. Tudo bem por aí? Como estamos? E as produções a todo vapor, espero. E vamos lá, né? Iniciar mais uma revisão hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro. Gente, estou amando os trabalhos. Continuem fazendo, caprichando. Vocês estão no caminho certo. E postando, tá bom? Eu preciso, tanto eu para avaliar, quanto a escola para estar tendo esses registros, porque vocês sabem, a educação ela não parou, ela teve uma continuidade, ela teve uma mudança, todos nós tivemos que nos adaptarmos a uma outra realidade, não é isso? Mas graças a Deus está passando e logo nós estaremos juntos, com fé em Deus. Olha só, hoje nós iniciaremos o nosso estudo relacionado ao capítulo 7, revisão de história. Vocês irão olhar e observar que eu vou fazer um apanhado geral na disciplina. Nós iniciamos os nossos estudos lá no início, né? Com o lugar onde eu moro tem história. Ou seja, até pedi que vocês conversassem com uma pessoa mais idosa, seus avós, pessoas que já residem há mais tempo no seu bairro, para que você saiba um pouco da história do seu bairro. Então, história é isso, é para a gente ficar o quê? Informado com os nossos antepassados. Algo que deu origem, né, ao nosso presente, à nossa origem mesmo, enquanto cidadão, enquanto futuros profissionais. Tudo isso tem a ver com o nosso histórico familiar, o nosso histórico onde nós vivemos e assim sucessivamente. Então, vamos falar um pouquinho, né? O lugar onde eu moro tem história. A gente falou também, relacionou os bairros têm história, ou seja, o seu bairro ele tem um nome, a sua rua tem um nome, então tudo isso relaciona-se a um histórico, não é isso? Por isso que cada bairro recebe um nome, a sua zona, pelo menos eu resido na Zona Norte. Na minha zona tem inúmeros bairros, cada um com a sua característica, não é isso? Aqui no meu bairro. É um bairro, ele não é tão movimentado enquanto o de Seu Arco Verde. Lá já é conhecido como a cidade de Seu, Grande de Seu, porque é um bairro bem grande, bem populoso, onde existem inúmeras quantidades de pessoas que residem lá, e é um grande centro comercial. Aí já tem uma outra história diferente do meu bairro. Meu bairro é um bairro menor, onde existem mais só residências e poucos pontos comerciais, apesar de também ter maternidade, ter escolas, hospitais, praças, mas é um bairro com uma história, né, menos intensa enquanto o Grande de Si. Até mesmo é mais populoso, então com certeza, consequentemente ele vai ser um bairro mais violento também. Não é isso? Então cada história relacionada ao nome da rua, se o nome da rua recebeu um nome, né, já está dizendo, o nome da rua é um nome que ele teve o quê? Aquela pessoa que no caso foi homenageada, ela foi alguém importante, foi um histórico para a cidade. Eu até falei do exemplo, né? Eu ainda não cheguei aí, mas aqui na Zona Norte tem uma rua com o nome da minha irmã. Ela foi uma professora, ela fez história e assim ela foi homenageada aqui em Teresina. Então, eu ainda preciso conhecer, né, a rua que tem um nome, vai ter a placa, tudo, teve a solenidade. Então, houve o quê? Algumas pessoas da cidade foram homenageadas. E uma delas foi ela, né, minha irmã. No caso, ela fez história, ou seja, ela contribuiu para a educação da cidade de Teresina. E assim acontece com outras ruas que existem outros nomes, existem o nome dos bairros, né, que tem alguma coisa a ver. Por trás disso tudo, de cada nome tem um histórico. E por isso que a gente fala sobre essa questão, né? A história do meu bairro. Então, ou seja, eu pedi que vocês conversassem, para que vocês ficassem atentos para saberem, né? Para se informarem com relação ao histórico do bairro de vocês. Se vocês fossem fazer essa pesquisa relacionada a este bairro, o bairro de vocês, seria interessante, não é mesmo? Vocês iriam em algum lugar, algum ponto relacionado, iam conversar com uma pessoa e a pessoa iria
né, está falando para vocês com relação ao histórico do seu bairro. Aí a gente vai resolver agora a página 243. Relaciona-se ao conteúdo e a gente pediu que vocês respondessem, né? Na página 243 diz: realize uma pesquisa sobre a história do seu bairro, siga as orientações abaixo. Creio que todos realizaram. Converse com seus pais, avós, tios ou alguma pessoa que conheça a história do seu bairro. Aí depois dessa conversa, letra B. Peça a um adulto que pesquise o tema com você na internet. Aí você procura fotografias antigas do seu bairro, se possível visite alguma construção antiga da região que chame sua atenção. Depois registre no caderno as informações que você encontrar e compartilhe com os colegas. Então essa atividade vocês realizaram, creio que, né, eu pedi para vocês, seria no meia pauta. Se vocês fizeram, registrem e coloquem aqui no portal. Aí, com base na sua pesquisa, desenhe o que você imagina que era seu bairro quando ele surgiu. Ou seja, aqui é uma resposta pessoal, não é isso? Então, cada um de vocês irá fazer essa pesquisa no caderno meia pauta, né? E você também, além de fazer a pesquisa, você vai ficar inteirado, informado com a questão do histórico do seu bairro. Terceira questão da página 244. Leia o texto a seguir. Não faz muito tempo, uma onça rondava as trilhas do morro. O morro estava cheio de árvores e matagais e era margeado por caminhos estreitos, canaviais, barrancos e terrenos baldios. Nessa época, só havia uma casa no morro, uma casa de pau a pique rodeada de abacateiros, mamoeiros e bananais. Os anos foram passando e chegou mais gente para morar no morro. Chegou muita gente vinda de perto e de longe. A estrada da terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada e mais gente chegou. O morro virou um bairro. Olha só, o morro, né? Antes, né, com o tempo, no passado, ele era apenas o quê? Um local que não era rodeado de trilhas, era um morro. E assim as pessoas foram chegando e habitando aquele lugar. E hoje lá se tornou um povoado, um bairro, né? Virou um bairro. Por quê? Por que bairro? Porque as pessoas foram construindo suas casas e habitando aquele local. Então, com o passar do tempo, aquilo ali foi transformado. E assim, eu não sei, não lembro, né, que eu já nasci neste bairro. Mas meus pais falam que quando eles chegaram aqui só tinha mato, não, as ruas não tinham estrutura, né, não eram pavimentadas, não tinha, as casas eram poucas casas e mais era mato, né? E hoje é um bairro bem desenvolvido, onde há o quê? Tudo, né? Se você vai, tem farmácia, praça, colégio, lojas de roupa, armarinha, muita coisa. Então isso aí foi passando, o tempo foi passando e as coisas foram crescendo, se desenvolvendo. E é assim que acontece, não é isso? Com o tempo as coisas vão melhorando e vão mudando para melhor, porque vai ficando a cada dia mais habitado, as pessoas vão chegando, vão comprando os terrenos, vão construindo lojas, armarinhos, farmácias, e assim vai crescendo. Letra A. Numere os quadrinhos das ilustrações de acordo com a sequência correta dos acontecimentos. Você vai observar e vai ver aí o antes e depois, quando vai ficando, vai se modificando. Então, se você marcou no primeiro quadrinho o número 2, ok. No segundo vai ficar o número 3, que é já depois de estar tudo cheio de casas, né? E o número 1 vai ser o último quadrinho, porque ali só é o morro, onde só tinha o quê? Rodeado de trilhas. O morro era o quê? Era só matos, gramas, árvores, né? E aí depois foi se transformando. Aos poucos tem umas casinhas, vai aparecendo, depois por fim já está completamente habitado aí o morro. Letra B. De acordo com o texto e com as imagens, que elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro? Converse com seus colegas. Aí é uma reflexão, né?
Vocês viram que para ele se tornar um bairro, as pessoas precisaram chegar, né? Construir a sua própria residência. E assim o bairro foi surgindo, não é isso? E vamos lá, os bairros no passado. No passado a gente já comentou esse questionamento. No passado, né, a arquitetura, até as construções das casas eram diferentes. As ruas, elas não eram asfaltadas. A maioria das vezes só tinha aqueles calçamentos. Hoje você já vê que as ruas são todas arborizadas, iluminadas. Naquela época era tudo mais diferente. E hoje as coisas foram mudando e para melhor, não é isso? Já tem acessibilidade nas ruas, já tem as calçadas, você já vê que tem o local do cadeirante passar. O trânsito mudou, as ruas são agora sinalizadas e assim as coisas vão mudando, se modernizando, não é isso? E o cotidiano de um bairro no passado é igual ao de hoje? Não mesmo. Então a gente tem que ver que no passado, né, as pessoas elas sentavam na porta das ruas, das suas casas. Os bairros eram um pouco populosos, hoje já é muito violento, a gente já não senta mais na porta com medo. As pessoas já, né, já tem mais um espírito mais maldoso. Hoje é um pouco mais habitado. Todos os lugares hoje é muito cheio de gente. Antigamente era tudo mais tranquilo, né? E a questão da iluminação era diferenciada, as construções, o tipo das ruas, eram poucos carros nas ruas, hoje não. É tudo diferente e o movimento é bem tenso. Naquela época não era assim. Na página 247, leia o relato a seguir sobre o bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo. Em 1990 começaram a circular os bondes movidos à eletricidade e várias ruas foram abertas em 1912. A Rua Sergipe foi a primeira a ser calçada com paralelepípedos. Nessa época não havia comércio em Higienópolis, sendo um bairro residencial. Os poucos comerciantes que haviam vendiam seus produtos em carroças. Os moradores utilizavam como árvores de lazer o Parque Higienópolis e a Praça Piauí, onde se reuniam para conversar e brincar. Letra A. Como era o transporte no bairro Higienópolis em 1990? Era o quê? Através de bondes elétricos, diferente de hoje, que a gente nem vê, né? Mas em 1902, a Rua Sergipe era calçada com paralelepípedos. Então, era diferente. Hoje elas já são tudo asfaltadas, né? E a letra C, da página 248. Quais eram os locais de lazer no bairro Higienópolis nessa época? Olha só, eram os locais de lazer, eram o Parque Higienópolis e a Praça Piauí. Olha aí, Piauí. E a letra D, né, pessoal, desenhe o bairro Higienópolis conforme descrito no texto. Você vai imaginar, ler o texto, interpretar a imagem através da sua leitura e vai fazer um belo colorido aí através da imagem. E a letra E, no seu bairro existem locais de lazer? Em caso afirmativo, diga quais são esses locais. Resposta pessoal. No meu caso, no meu bairro existe, né? Deixa eu ver. Não, existe só para campos de futebol, praças. E assim o Parque da Cidade não fica mais no meu bairro, mas é bem próximo. E aí a gente vai, né, finalizar aqui a página 251. Marque como X os serviços públicos que podem ser encontrados no bairro onde você mora. Então, você vai marcar, né? O que eu posso colocar aqui no meu bairro é pessoal. Aí você pode marcar, no meu caso, no meu tem iluminação pública, coleta de lixo, entrega de correspondências, pavimentação das ruas, inclusive a minha rua esse ano foi pavimentada, ela foi asfaltada, água encanada e rede de esgoto, sim. Chega todos os dias, né, a água na minha residência, embora aqui seja muito alta e falte água. E a gente tem uma certa dificuldade. E o serviço de limpeza tem, porque os coletores passam, né, os carros de lixo, eles fazem a coleta 2 vezes na semana. Segunda questão. Complete as frases com as palavras que correspondem aos desenhos, depois complete a cruzadinha. Letra A, na página 252. Alguns bairros se formam perto de uma fábrica. Você observa
o desenho e responde. Letra B. Antigamente a iluminação nos bairros era feita com lampiões. Antes não eram iluminárias, não, portes, não, eram lampiões. Letra C. Para se locomover pelo bairro, muitas pessoas usavam o serviço dos carroceiros. Antigamente não tinha aí, né, os carros de frete, é tudo moderno hoje em dia. Até o Uber agora você pode contratar para fazer frete. É tudo diferente, tudo moderno. Letra D. Há 100 anos, a maioria das ruas não era asfaltada, inclusive a minha, né? Há 100 anos, a minha, um ano atrás, não era asfaltada. Aos poucos, Teresina também está se modernizando. Letra E. Sem água encanada, a população costumava retirar água dos poços. Aí você vai colocar aqui, de acordo com o que você completou a cruzadinha. Letra A vai ficar fábrica. Letra B, lampiões. C, carroceiros. Não, cocheiros. Letra D, asfaltada. E a letra E, poços. Então, gente, é isso. Eu creio que todos entenderam porque o assunto está muito parecido com o assunto da prova anterior. Gente, eu coloquei aqui essas páginas para a gente concluir ciência, que ficou faltando. Porque hoje nós não iremos ter aula de arte as horas que vocês iriam passar assistindo a aula de arte, porque nós não teremos prova, e nós já concluímos o assunto, vocês irão resolver a página 213 a 217 de ciências, para você revisar e, né, fechar o conteúdo que ficaram faltando. Eu finalizei a explicação, mas ficaram muitas páginas. Então, para fechar, né, vai ficar no lugar de arte essa atividade da página 213 a 216 de ciências. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!